Olá, eu sou o Pedro Colli, médico dermatologista, e para quem nos acompanha corriqueiramente no canal pode perceber que hoje nós não estamos na minha sala, estamos num ambiente externo, aqui com esse jardim vertical maravilhoso atrás de mim, no escritório de arquitetura do arquiteto Pedro Paulo Pacheco, que nos cedeu esse espaço, justamente para a gente conversar sobre poluição. Poluição, a interferência da poluição nas doenças de pele, a interferência da poluição na nossa epiderme, na nossa pele. É um assunto que está extremamente em voga, principalmente por questões mais recentes com relação às queimadas na Amazônia, e é muito importante que a gente discuta sobre isso. Quando a gente fala de poluição, é muito importante que a gente entenda que a nossa pele é o primeiro órgão de contato com o meio externo. A nossa pele é o órgão que faz essa proteção do nosso meio interno para o meio externo. Então é natural que seja o primeiro órgão que entre em contato com os mais diversos agentes poluidores e partículas de suspensão no ar. Quando a gente fala de poluentes da atmosfera, não estamos falando aí de poluição da água nem poluição do solo, poluição atmosférica, ou seja, poluição do ar, nós temos dois principais elementos em formas físicas diferentes, que são os gases, que são fumaças, enfim, e as partículas sólidas, que são micropartículas muito pequenininhas, que por serem de tamanhos muito pequenininhos acabam ficando em suspensão no ar e se depositam na nossa pele. E esses poluentes, de uma maneira geral, eles podem penetrar na nossa pele por dois mecanismos diferentes. Ou ele atravessa a nossa pele como se fosse num filtro de papel, num filtro de café, ou ele pode penetrar principalmente as partículas maiores através de pequenos orifícios que nós temos na nossa pele, que podem ser os orifícios das nossas glândulas sudoríparas, ou seja, das nossas glândulas de suor, ou podem ser os orifícios por onde saem os nossos pelos. Nós discutimos bastante aqui no canal sobre pelos, sobre cabelos, que são os orifícios dos nossos folículos. E esses agentes poluentes, de uma maneira geral, eles têm uma capacidade enorme de alterar a barreira de proteção da nossa pele. Quando a nossa barreira da pele está alterada, a gente tem uma maior predisposição à absorção, ou seja, à penetração de outros agentes um pouco mais danosos, como bactérias, fungos, vírus, outros poluentes, outras substâncias tóxicas. E isso provoca, de uma maneira geral, um ressecamento muito importante da nossa pele, predispondo e favorecendo a piora de pacientes com dermatite atópica, por exemplo, piora de quadros de prurido, ou seja, de coceira, uma coceira intensa que muitas vezes nós não conseguimos diagnosticar de onde vem. E, além de tudo, fica uma pergunta: qual é a relação desses poluentes, desses elementos, com o nosso DNA? Isso ainda nós não sabemos exatamente qual é o mecanismo de ação, mas nós sabemos que muitos elementos da poluição podem alterar o nosso DNA de dentro das nossas células, provocando alterações como envelhecimento mais precoce, desenvolvimento de lesões como câncer, alterações da autoimunidade, ou seja, quando o nosso organismo passa a atacar os elementos do nosso próprio organismo. Então vejam que esses elementos da poluição atmosférica, eles são extremamente danosos. Nós ainda não sabemos exatamente qual componente causa cada tipo de situação, mas é importante que nós saibamos que eles são danosos, sim. Além de tudo, da questão da poluição, nós temos um grande impacto desses poluentes no aquecimento global, na temperatura geral do planeta. E isso provoca na nossa pele alterações muito significativas, como, por exemplo, alteração da oleosidade, aumento dos quadros de acne, obstrução dos poros, gerando mais cravos, gerando acne, aumento do rubor, da vermelhidão do rosto, aumento dos vasinhos sanguíneos, sem falar, obviamente, na predisposição ao câncer de pele, que é extremamente grave. Então vejam que todas essas alterações globais relacionadas à poluição, elas são extremamente corriqueiras na nossa prática do dia a dia e muitas vezes a gente não se dá conta. E aí você me fala: Pedro, como que a gente pode prevenir isso? Bom, a prevenção contra a poluição, a gente não vai conseguir ir lá na fábrica e fechar a chaminé da fábrica, nós individualmente. Claro que todos nós temos um componente e uma responsabilidade muito grande com relação à poluição, porque nós poluímos também. É importante que a gente saiba que nós somos colaboradores para a poluição. Todo mundo produz lixo, todo mundo produz alguma coisa. Então,
é importante que a gente saiba isso. No próximo programa, no próximo canal, nós vamos conversar sobre como prevenir a questão da poluição. Fique atento e continue nos acompanhando. Obrigado e até a próxima.